Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui eu falo de filmes e séries, e sim, eu tô aqui para mais um vídeo sobre o Oscar, que teve as suas votações encerradas ontem, dia 18 de fevereiro, depois de uma semana aí para o votante poder fazer as suas escolhas, de 11 a 18 de fevereiro. Enfim, agora acabou o período de votação do Oscar, e eu tô aqui pra gente falar sobre o que está se desenhando, talvez, aí nos resultados do Prêmio da Academia em 2025 e, claro, falar de chances de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. Vocês devem ter percebido que eu estou num cenário diferente, tá só uma parede aqui atrás. Nas últimas semanas, enquanto o canal cresceu muito, eu também estava num cenário diferente, que não era o do meu escritório, onde eu sempre gravo, porque fevereiro tem sido um mês incrível. Além do canal tá funcionando melhor do que nunca, a gente chegou a 11 mil inscritos, aliás, muito obrigado por acompanhar. Eu tô conseguindo tirar umas férias merecidas depois de muito tempo, sem conseguir viajar e tal. Então eu estava num lugar há 2 semanas, agora eu tô no paraíso de Alagoas, compartilhando aí com vocês algumas imagens do lugar incrível em que eu estou vivendo nessa uma semaninha. Por isso que o fundo aqui tá realmente diferente, mas estou muito feliz com tudo que está acontecendo no canal e de estar vivendo isso nesse lugar maravilhoso aqui. Então queria dividir com vocês essas imagens para dar um gostinho aí do que eu estou vivenciando. É sempre legal dividir também um pouquinho da minha vida com vocês, que cada vez mais estão me acompanhando. Gente, o Oscar terminou o seu período de votação, tá? E o que a gente pode dizer que está se desenhando a partir de agora? Primeiro ponto, e isso vai estar presente em matérias da Variety, de outros veículos especializados, Hollywood Reporter, próprio Gold Derby, que faz as previsões, uma coisa a gente pode perceber desde já. É talvez um ano que tem mais categorias importantes de certa forma, em aberto, com alguns favoritismos, mas sem a gente conseguir cravar com certeza o que vai acontecer. Por exemplo, tá? Quando a gente fala na categoria de melhor filme, eu vinha dizendo ao longo das últimas semanas que o Brutalista figurava sempre como o grande favorito a vencer melhor filme. Até que, cerca de 2 semanas atrás, pouco menos, teve DGA e PGA e Anora, um filme mais independente do Sean Baker ali, acabou levando esses prêmios que são os filtros mais importantes para melhor filme e para melhor diretor. Então a Nora hoje está como favorito da maior parte das previsões. No entanto, a gente teve o BAFTA recentemente e Conclave, que sim, né, é um filme britânico, enfim, mas saiu como grande vencedor de melhor filme, o que faz ele crescer um pouco nas previsões, ali nas apostas. Ao mesmo tempo, o Brutalista não pode ser completamente descartado ainda. Então, a gente vive um momento em que, sim, a gente tem um favoritismo para a Nora, mas a coisa está muito em disputa. A Variety, por exemplo, fez uma matéria com quase como se fosse uma boca de urna ali, falando com alguns votantes e tal, né, em sigilo, obviamente, e revelando o que essas pessoas votaram, o que elas disseram. E a gente nota isso como uma constante, assim, de como, de fato, a coisa parece também em aberto. Mas sim, a Nora ainda é favorito. Inclusive, se ganhar, o Sean Baker, o diretor, vai subir ao palco 4 vezes, se ganhar todos os prêmios ali que tá como favorito, que seria um recorde na história da premiação. Um outro ponto, antes da gente falar de Fernanda Torres e de Ainda Estou Aqui, que eu queria chamar a atenção, é que mesmo categorias que estavam muito decididas, parece haver uma demonstração, segundo, agora falando especificamente dessa matéria da Variety, com relação a algumas delas, como por exemplo, a atriz coadjuvante. A coisa ainda está muito encaminhada, aparentemente, para Zoe Saldanha de Emília Pérez. Mas alguns votantes e tal teriam revelado ali que foram por outro caminho. Nomes como, por exemplo, a Mônica Barbaro, de Um Completo Desconhecido, o filme do Bob Dylan, que ela interpreta a Joan Baez, tem surgido. Uma veterana do cinema, a Isabella Rossellini, também está surgindo em algumas votações. Então, mesmo categorias que parece estar muito definido, a gente ainda tem uma certa dúvida. E eu acho que em termos de prêmio isso é ótimo. Assim, eu acho muito chato quando a gente assiste um Oscar em que a gente sabe exatamente o que vai acontecer em todas as categorias e costuma ser muito comum isso, né? Agora, finalmente falando de Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, desde as polêmicas com Emília Pérez, ele permanece ainda como o favorito. Mas ainda assim, essa é uma categoria em que a disputa é acirrada. A vitória de Emília Pérez no BAFTA indica alguma coisa nesse sentido, embora eu acho que não seja nem perto do suficiente para fazer o filme
recuperar a campanha. Acho que o votante da academia realmente não foi muito por Emília Pérez, principalmente depois das polêmicas, mas outros filmes surgem, né, como candidatos, assim. E eu acho que Ainda Estou Aqui permanece como favorito, mas não dá para dizer que é jogo jogado, nem perto disso. Assim, a gente começa a conferir algumas previsões e tem especialistas ali que colocam outros filmes. A Semente do Fruto Sagrado aparece, enfim. Então, eu acho que é, a gente pode confirmar que existe um favoritismo, mas para ficar tenso até o final, assim, porque o Brasil, de fato, como eu tenho dito, nunca teve tão perto de ter um Oscar para chamar de seu, mas toda a votação dá a entender que a disputa de tudo tá meio que em aberto ainda, assim, né, em termos de cravar quem vai vencer. Agora, Fernanda Torres, um parênteses, tá? Tudo que eu faço aqui, eu dou minhas opiniões em cima, digo o que eu acho, mas eu sempre digo, eu acho, na minha visão, eu como jornalista, meu principal objetivo aqui, minha principal maneira de me comunicar é primeiro trazer para vocês tudo que tem de informação, tudo que eu pude checar e tal. Eu sou bem paranoico com isso, inclusive. Eu checo várias vezes, vou em várias fontes diferentes, porque é da minha formação isso ser assim. Então, quando eu falo que a Demi Moore tem mais chance, não é que eu ache que ela seja melhor, não é que eu queira que ela ganhe, não. Eu tô lendo o que tem disponível de informações. E eu sempre tenho dito, sempre, mesmo todas as vezes que eu falo isso, que a Fernanda Torres, se vencesse, não seria nenhum espanto, nenhuma aberração, uma coisa que não poderia acontecer, seria sim uma surpresa. Mas uma surpresa possível. Ela vinha sempre figurando, Gold Derby, qualquer lugar que se vai olhar apostas, como a segunda colocada. No entanto, e eu falei sobre isso quando a Mike Madison venceu o BAFTA e, enfim, ela cresce agora também, né? Nessas últimas semanas o nome dela cresceu muito, da Mike Madison, por Anora. Anora é um filme que ele é centrado numa história com uma protagonista feminina, uma atriz mais jovem, que promete crescer muito na indústria, isso tudo tem uns Oscars, pega bastante o feeling de Oscar, isso costuma funcionar. Nos últimos anos teve vários filmes que se encaixavam um pouco nisso, Coda, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, enfim, com uma protagonista feminina e tal. E se a Nora ganhar melhor filme, vai se confirmar mais ainda essa tendência. E a Mike Madison é vista com muito bons olhos, né, pela indústria, por tudo que eu tenho lido. Eu dei um pitaco aqui, que eu não descarto ainda, de que o fato dela ter vencido a Demi Moore, né, na única cerimônia televisionada em que as duas competiram, ela venceu a Demi Moore no BAFTA. Então, eu acho, assim, de certa forma, que isso pode pulverizar um pouco os votos de muita gente que estava indo na Demi Moore, acabar indo nela, e que isso talvez até favorecesse a Fernanda. Não descarto essa possibilidade. Mas o que a gente vê hoje na maior parte dos sites de previsões dos especialistas dá conta de que a Mike Madison teria passado a Fernanda. Ou seja, hoje o ranking, digamos assim, seria Demi Moore, Mike Madison, Fernanda Torres, Cynthia Erivo e Carla Sofia Gascon. Acho que, fazendo uma leitura, né, na minha interpretação, acho que é natural que isso aconteça, mas não descarto a minha tese ainda, da Mike Madison tirar votos da Demi Moore e tal, e a Fernanda Torres, de repente, poder surpreender, poder crescer. De novo, gente, ainda seria uma surpresa ela vencer. Uma surpresa que eu não acho que seja impossível. Acho que eu vou publicar as minhas apostas mais perto e hoje eu apostaria na Fernanda. Como uma aposta arriscada, em que eu saberia que eu teria chances de perder, mas contando com a torcida e tal, e com alguns elementos que a gente tem, que eu tenho falado nos vídeos aqui, que ela pudesse vir a vencer. Eu quero, só para terminar o vídeo, ler aqui para vocês, direto dessa matéria da Variety que eu comentei, o seguinte, tá? É, Até recentemente, a Demi Moore parecia a favorita para vencer por sua performance transformadora. Mas, se ela perder o SEG, e o SEG é o último prêmio importante antes do Oscar, ela pode acabar na mesma posição da Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda para Sempre, que só levou o Critics' Choice e o Globo de Ouro. E todos lembramos como isso terminou. Tá, aí ela fala o seguinte, parece que a indústria subestimou o preconceito contra o gênero do filme da Demi Moore.
Um votante que falou com a Variety chegou a dizer: eu detestei a substância, e eu tenho falado sempre sobre o preconceito do Oscar, do votante, com filmes de terror, principalmente horror corporal, né, como é o caso de A Substância. Achei nojento e exagerado e não vi nada de especial na Demi Moore. Então, assim, existem pessoas que, por conta de achar o filme terrível, já não vão na Demi Moore. Eu tenho dito isso várias vezes ao longo dos vídeos. Mas existem também alguns votantes que dizem que, apesar da aversão ao filme, eles adoraram a performance dela. Uma frase que a Variety pegou, por exemplo: que carreira notável ela teve, e ela merece este momento, afirmou um votante com entusiasmo. Eu tenho dito isso sempre, tá? Ela, a narrativa dela, de uma atriz que foi ignorada pela indústria, de que teve a sua carreira enterrada e tal, apesar de não ser totalmente verdadeira, porque tem várias escolhas equivocadas dela nesse meio do caminho, isso cola muito bem, funciona muito bem para Oscar. E esse é um depoimento só, que a Variety botou aqui, mas mostra, comprova isso que eu tô dizendo, tá? E aí a gente chega na Fernanda Torres, tá? O que a Variety coloca assim? Com uma disputa confusa que pode resultar em vitórias divididas entre Demi Moore, Mike Madison e até a Cynthia Erivo, eles colocam aqui. Acho que está equivocado, porque a Cynthia Erivo está atrás na maior parte dos rankings. A grande surpresa pode ser Fernanda Torres. E aí é um ponto que eu fico mais nervoso quanto a isso. Um votante revelou que só assistiu ao filme dela na última semana e até então estava decidido a votar em Mike Madison. No entanto, mudou de ideia e agora vai escolher Torres. A estrela brasileira tem apenas um Globo de Ouro na sua conta e o seu papel, né, como Eunice Paiva, tem um apelo clássico do Oscar. Também falo isso muito. O contexto do filme, a mensagem e tal, pega bem para votante da academia. Ainda assim, nenhum ator venceu. Isso é difícil. Nenhum ator venceu o Oscar de atuação principal sem uma indicação ao SEG e ao BAFTA. E apenas uma pessoa ganhou o prêmio, tendo apenas um Globo de Ouro, que foi o George Clooney por Siriana, em 2005. De 2005. O que eu acho de tudo isso, tá? O primeiro ponto do votante não ter assistido ao filme ainda preocupa, e isso vai ao encontro de uma coisa que muito se fala, e eu, inclusive, abordo isso. Uma das coisas mais importantes para Fernanda na campanha era convencer as pessoas a assistir o filme. Porque é um filme em língua portuguesa, porque é um filme estrangeiro, né? A gente está falando da indústria norte-americana. O fato do filme ter sido indicado a melhor filme, que é uma categoria em que na fase de escolha dos indicados todo mundo pode votar em todo mundo, indicava que muitas pessoas assistiram o filme e isso é bom. Mas ainda assim a gente tem esse indicativo, assim, de que alguns votantes não tinham visto. E então isso me preocupa um pouco, porque eu achei que até essa altura ainda estou aqui estaria mais disseminado. De novo, é só um votante, mas é o depoimento que se tem por enquanto, tá? Acho que cada vez mais as pessoas estão assistindo e acredito que nas últimas semanas mais gente fez como essa pessoa e assistiu ao filme, tá? E é difícil assistir ao filme sem se encantar pela performance da Fernanda. O outro ponto dela não ter sido indicada ao SEG e ao BAFTA, no BAFTA eu fiquei chateado por ela não ter sido indicada. Acho que seria extremamente relevante ela ter essa indicação. Mas no SEG, gente, e isso parece não levar em conta aqui esse comentário da Variety, era impossível ela ser indicada. Eu fiz um levantamento no canal, me prestei a olhar todos os anos do SEG, tem um vídeo aqui, eu fiz uma tabela. Atrizes de língua não inglesa foram indicadas pouquíssimas vezes. Latino-americanas, assim, raríssimas, teve uma ou outra. Língua portuguesa não teve nenhuma, Fernanda Montenegro, por exemplo, não foi indicada. Então, sim, o SEG é um filtro muito importante, mas quando a gente pensa que ela não teria, historicamente ela não teria essa chance de estar lá, eu não coloco isso como um fator decisivo para ela não ganhar. Mas, de novo, isso é a minha leitura, a minha interpretação dos fatos. Eu ainda acho que ela é uma surpresa possível e vamos aguardar para ver o que acontece. Eu quero saber a tua opinião agora. Não esquece de comentar aqui, eu leio todos os comentários, tento responder todo mundo e estou muito feliz com o crescimento do canal, com a audiência de todos vocês. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!